Você já parou para refletir sobre como o mal pode nascer em um ser que foi criado em perfeição? Como um anjo de luz, exaltado por sua beleza e sabedoria, se tornou o maior inimigo de Deus e de tudo que é bom. Essa não é apenas uma questão teológica, é um mistério que atravessa os séculos, intrigando estudiosos, crentes e até mesmo aqueles que buscam respostas sobre o significado do mal no mundo. Hoje, convido você a embarcar em uma jornada profunda e reveladora, onde vamos explorar as Escrituras Sagradas e os eventos que levaram à queda de Satanás. Entenderemos como o orgulho e o desejo de ser mais do que Deus o levaram de uma posição de glória celestial à ruína eterna. Prepare-se para desvendar a origem do primeiro pensamento maligno do universo, o impacto devastador que ele causou na criação e as lições que podemos aprender sobre humildade, graça e o plano soberano de Deus. Seja muito bem-vindo ao Livro do Aprendiz. É um prazer tê-lo conosco, especialmente para um tema tão fascinante e desafiador como este. Se você gosta de conteúdos que aprofundam questões bíblicas, mistérios teológicos e verdades espirituais, você está no lugar certo. Aqui, juntos, buscamos conhecimento e reflexão para nos tornarmos melhores aprendizes da Palavra de Deus. Agora, vamos mergulhar nesse estudo transformador. A criação perfeita de Lúcifer. Para compreender a queda de Lúcifer, é fundamental começar pelo seu estado original, um ser criado perfeito. A Bíblia nos revela que Deus é a fonte de toda perfeição. Como afirma o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Por meio dela todas as coisas foram feitas. Sem ela, nada do que existe foi feito. Isso inclui o reino celestial e os anjos, seres espirituais criados para refletir a glória de Deus e servir ao seu propósito eterno. Entre eles estava Lúcifer, que se destacava de maneira única. O querubim ungido e sua glória original. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, oferece uma descrição simbólica de Lúcifer antes de sua queda. Ele é identificado como o querubim ungido que cobre, uma posição de alta honra e autoridade no céu. Ezequiel capítulo 28 versículo 12 e 14 diz: Assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Estavas no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas te cobriam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. De ouro eram os engastes e ornamentos preparados no dia em que foste criado. Você era ungido como um querubim guardião, pois para isso designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Essa descrição destaca o esplendor de Lúcifer. Ele era adornado com pedras preciosas, um reflexo de sua posição gloriosa no céu. Ele caminhava no Monte Santo de Deus, indicando proximidade com o próprio Criador. Mais do que um ser belo, Lúcifer era dotado de uma sabedoria celestial incomparável e foi designado por Deus para uma função especial: proteger e guardar, como um querubim ungido. A perfeição na criação. Ezequiel capítulo 28 versículo 15 afirma: Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui, percebemos que Lúcifer foi criado sem falhas. Sua perfeição era evidente tanto em caráter quanto em propósito. Ele era o reflexo da harmonia divina, criado para glorificar a Deus. Como todos os anjos, Lúcifer possuía livre-arbítrio, um atributo essencial para que o serviço e a adoração a Deus fossem genuínos. Um ser de luz e sabedoria. Seu nome, Lúcifer, deriva do latim lux ferri, que significa portador de luz. Esse título enfatiza sua natureza como um ser radiante, um reflexo da própria luz de Deus. Ele era um arauto da glória divina, um modelo de excelência entre os anjos. Lúcifer não apenas tinha um propósito elevado,
mas também estava inserido em um ambiente celestial perfeito. Ele vivia em íntima comunhão com Deus e os demais seres celestiais. Tudo nele apontava para o esplendor da criação divina, evidenciando que a queda que viria mais tarde não foi um defeito do Criador, mas sim uma escolha do próprio Lúcifer. O contexto do Jardim de Deus. O Jardim de Deus mencionado por Ezequiel simboliza o ambiente celestial em que Lúcifer foi colocado. Esse jardim reflete a abundância, a beleza e a perfeição da presença divina. Lá, Lúcifer tinha acesso às pedras fulgurantes, uma possível referência às realidades espirituais e à proximidade com o trono de Deus. Ele estava entre os seres mais próximos da glória divina, uma posição privilegiada, mas que também exigia grande responsabilidade. Reflexões sobre a criação de Lúcifer. Lúcifer foi criado como um exemplo máximo de beleza, sabedoria e honra. Ele não foi concebido com falhas ou tendências ao mal, mas com liberdade e propósito. Sua posição exaltada revela a generosidade e a perfeição de Deus ao criar seres que refletem sua glória. No entanto, essa mesma liberdade que permitiu a adoração genuína também possibilitou a escolha de se afastar da verdade. Assim, ao contemplar a criação de Lúcifer, vemos um retrato do amor e da justiça de Deus, que concede a todos os seres a capacidade de escolher. Essa realidade nos chama a refletir sobre nosso próprio relacionamento com o Criador e o valor de vivermos em humildade e submissão à sua vontade. O início da iniquidade. Se Lúcifer foi criado perfeito, o que deu errado? Como a perfeição se corrompeu? A resposta está no coração, na raiz do que conhecemos como orgulho. Isaías, no capítulo 14, apresenta uma descrição vívida da rebelião de Lúcifer, revelando o momento em que a iniquidade surgiu. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Você dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o altíssimo ponto. Isaías capítulo 14, versículo 12 e 14. O orgulho, a semente da queda. Lúcifer, que outrora era chamado de estrela da manhã, em latim, Lúcifer, portador da luz, permitiu que o orgulho dominasse seu coração. Ele começou a admirar sua própria beleza, sabedoria e posição privilegiada. Porém, em vez de reconhecer que tudo isso era dádiva de Deus, Lúcifer se envaideceu e passou a desejar mais. A Bíblia indica que o orgulho foi o primeiro pecado. Ele não surgiu de uma imposição externa, mas do próprio coração de Lúcifer, o que demonstra o poder devastador do livre-arbítrio usado de forma errada. Ele não estava satisfeito com seu papel exaltado como querubim ungido, queria ser como Deus, ou até mesmo substituí-lo. O pecado no coração de Lúcifer. Ezequiel capítulo 28 versículo 17 complementa essa narrativa. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Essa passagem destaca dois elementos que alimentaram a iniquidade de Lúcifer. Beleza. Ele começou a se concentrar em sua aparência e posição exaltada, permitindo que isso inflasse seu ego. Sabedoria corrompida. A sabedoria divina que ele possuía tornou-se distorcida, levando a buscar sua própria glória em vez de refletir a glória de Deus. O pecado de Lúcifer não foi meramente uma ação, foi uma atitude interna, uma rebelião contra o propósito de sua criação. Ele desejou o trono de Deus, buscando erguer-se acima das estrelas de Deus, uma referência aos outros anjos. Essa ambição egoísta tornou-se o estupim de sua queda. O desejo de ser como Deus. A frase, serei como o Altíssimo, encapsula a essência do pecado de Lúcifer. Ele não queria apenas estar perto de Deus ou servir ao seu propósito. Ele queria ser adorado como Deus,
ocupar o lugar que pertence exclusivamente ao Criador. Esse desejo de autoexaltação é o oposto do caráter de Deus, que é marcado por humildade, amor e serviço. Essa tentativa de usurpar a posição divina é a raiz de todo o pecado, pois reflete a rejeição da soberania de Deus. Desde a queda de Lúcifer, essa mesma tentação tem influenciado a humanidade, como vimos no Éden, quando a serpente disse a Eva: "Vocês serão como Deus." Gênesis capítulo 3, versículo 5. Reflexões sobre a iniquidade de Lúcifer. O início da iniquidade ensina lições profundas sobre a natureza do pecado. O pecado começa no coração. Antes de se manifestar em ações, o pecado é cultivado em pensamentos e atitudes internas. O orgulho é destrutivo. Quando colocamos nosso foco em nós mesmos, ignorando nossa dependência de Deus, abrimos caminho para a rebelião. A liberdade exige responsabilidade. Deus deu a Lúcifer a capacidade de escolher, e ele escolheu desobedecer. Esse mesmo princípio se aplica a todos os seres criados. A atualidade da rebelião de Lúcifer. A história da queda de Lúcifer nos chama a refletir sobre nossa própria vida. Quantas vezes o orgulho tenta invadir nossos corações? Quantas vezes buscamos glória para nós mesmos em vez de direcionar toda a honra a Deus? Assim como Lúcifer caiu, estamos sujeitos à mesma tentação de desejar mais do que Deus nos deu, esquecendo-nos de que tudo é dele e para ele. O apóstolo Tiago nos adverte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Que possamos aprender com a história de Lúcifer, buscando a humildade e reconhecendo que toda a nossa beleza, sabedoria e bênçãos vêm de Deus e devem ser usadas para sua glória, não para a nossa. A rebelião e queda de Satanás. A trajetória de Lúcifer, marcada pela perfeição e glória, sofreu uma virada dramática quando o orgulho tomou conta de seu coração. Ezequiel capítulo 28, versículo 17 descreve o ponto central dessa transformação. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Esse orgulho não apenas distorceu sua percepção de si mesmo, mas também levou Lúcifer a se rebelar contra Deus, tentando usurpar o trono divino. Ele desejou estabelecer sua supremacia, erguendo seu trono acima das estrelas de Deus, um termo que representa os outros anjos. A grande rebelião. Lúcifer não se rebelou sozinho. Com astúcia, ele persuadiu 1/3 dos anjos celestiais a se juntarem à sua causa, prometendo-lhes um reino independente do Criador. Esse evento, uma insurreição sem precedentes, foi registrado de forma simbólica no livro do Apocalipse. A sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. Apocalipse capítulo 12, capítulo 4. O poder de persuasão de Lúcifer demonstra como o orgulho e a desobediência podem influenciar e corromper até mesmo seres criados para a perfeição. Esses anjos caídos, ao escolherem seguir Lúcifer, também rejeitaram a autoridade de Deus, tornando-se cúmplices de sua rebelião. A expulsão do céu. A rebelião foi enfrentada diretamente pelo próprio Deus. A supremacia divina não pode ser desafiada, e a justiça de Deus exigiu a expulsão de Lúcifer e seus seguidores do céu. Essa queda foi tão repentina e definitiva que Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 18, descreveu o evento com estas palavras: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. A imagem de um relâmpago simboliza a rapidez e o impacto da queda. Lúcifer, agora chamado de Satanás, adversário, foi destituído de sua posição exaltada e lançado à terra com os anjos que o seguiram. Eles deixaram de ser seres de luz para se tornarem emissários de trevas. Consequências da rebelião. A queda de Satanás marcou não apenas sua separação de Deus, mas também a introdução do mal no universo. O orgulho, que começou como uma semente em seu coração, gerou frutos amargos que se espalharam pelo cosmos. Perda de glória.
Satanás foi despojado de sua honra e posição celestial. Ele, que uma vez refletia a glória de Deus, tornou-se um ser de trevas. Anjos decaídos, os anjos que o seguiram compartilharam de seu destino. Eles passaram a ser conhecidos como demônios, opositores da vontade divina. Entrada do mal no mundo. Com a queda, Satanás trouxe o pecado para a criação, tornando-se o principal agente da tentação e destruição. Um confronto contínuo. A história da queda de Satanás não termina com sua expulsão. Embora derrotado no céu, ele continuou sua rebelião na terra, assumindo o papel de adversário de Deus e de sua criação. Ele é descrito em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Desde sua queda, Satanás busca enganar e afastar os seres humanos de Deus. Sua rebelião celestial foi o início de um conflito cósmico que ainda afeta a humanidade. O apóstolo Paulo adverte: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6 versículo 12. Reflexão e lições espirituais. A rebelião de Satanás serve como um lembrete poderoso sobre o perigo do orgulho e da desobediência. Deus é soberano. Nenhum poder, por mais impressionante que pareça, pode desafiar a autoridade de Deus. O orgulho corrompe. O orgulho foi o primeiro pecado e continua sendo uma das maiores armadilhas para a humanidade. Escolhas têm consequências. Assim como os anjos caídos, nossas escolhas nos aproximam ou nos afastam de Deus. Apesar da rebelião de Satanás, a vitória final pertence ao Senhor. A queda de Lúcifer é um prelúdio para o triunfo definitivo de Deus sobre o mal, uma vitória assegurada através de Jesus Cristo. Como Apocalipse capítulo 12 versículo 10 proclama: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Que essa narrativa nos inspire a permanecer firmes na fé, rejeitando o orgulho e escolhendo a submissão ao único que é digno de toda a glória, Deus. O mal entra no mundo. A história da entrada do mal no mundo começa após a expulsão de Satanás e seus anjos do céu. Despojado de sua glória original, Satanás, agora motivado por ódio e rebelião, voltou sua atenção para a criação mais preciosa de Deus, a humanidade. Seu objetivo era destruir a comunhão entre Deus e os seres humanos, e ele encontrou sua oportunidade no Jardim do Éden. A tentação no Éden. Gênesis 3 relata como Satanás, disfarçado como uma serpente, se aproximou de Eva para semear dúvidas e desconfiança no coração dela. Ele começou com uma pergunta manipuladora. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Gênesis capítulo 3 versículo 1. Com essa pergunta, Satanás distorceu a ordem de Deus para confundir e provocar Eva. Ele não atacou diretamente, mas plantou a dúvida e a insegurança. Quando Eva respondeu, Satanás introduziu a mentira. Certamente não morrerão. Gênesis capítulo 3 versículo 4. Ele continuou, prometendo algo que não podia oferecer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3 versículo 5. Essa afirmação apelou ao orgulho e ao desejo de independência de Eva e, por extensão, de Adão. Assim como ele havia caído por desejar ser como Deus, Satanás usou o mesmo artifício para derrubar a humanidade. A queda da humanidade. Enganados pelas palavras de Satanás, Eva e Adão comeram do fruto proibido. Com esse ato de desobediência, o pecado entrou no mundo, trazendo consigo a morte e a separação de Deus. Romanos capítulo 5 versículo 12 explica as consequências desse evento. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte,
Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esse momento não apenas marcou a queda da humanidade, mas também deu a Satanás o título de príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31. Ele assumiu uma posição de influência, usando o pecado para manter a humanidade em cativeiro espiritual. O impacto do pecado no mundo. O ato de desobediência de Adão e Eva trouxe uma série de consequências devastadoras. Separação de Deus. O pecado rompeu a comunhão perfeita que o homem tinha com Deus, resultando em sua expulsão do Éden. Morte espiritual e física. A morte, que nunca havia existido, tornou-se uma realidade. A morte espiritual separou os homens de Deus, e a morte física passou a ser inevitável. Corrupção da criação. Toda a criação foi afetada pelo pecado. Romanos capítulo 8, versículo 22 declara: Sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto até o presente momento. Introdução do mal. O mundo, antes perfeito, tornou-se palco de conflitos, sofrimento e injustiça. O papel de Satanás após a queda. Com a entrada do pecado no mundo, Satanás assumiu um papel ativo como adversário da humanidade. Ele passou a acusar. Satanás é chamado de o acusador, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, constantemente apontando nossas falhas diante de Deus. Enganar. Ele é o pai da mentira, João capítulo 8, versículo 44, que manipula a verdade para afastar as pessoas de Deus. Tentar. Satanás usa a tentação para desviar os seres humanos de seus propósitos divinos, oferecendo falsas promessas de prazer e poder. A promessa de redenção. Apesar da entrada do pecado no mundo, Deus, em sua misericórdia, ofereceu uma promessa de redenção. Mesmo em meio à tragédia da queda, Gênesis capítulo 3, versículo 15 anuncia a primeira profecia sobre a vinda de um Salvador. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa aponta para Jesus Cristo, o descendente da mulher, que venceria Satanás e resgataria a humanidade. Embora o pecado tenha entrado no mundo, a graça e o amor de Deus abriram o caminho para a reconciliação. Reflexão final. A entrada do mal no mundo nos lembra do poder destrutivo do pecado e da astúcia de Satanás. No entanto, também nos aponta para a fidelidade de Deus e sua promessa de restaurar o que foi perdido. Hoje, somos convidados a escolher entre seguir o caminho do engano ou o caminho da verdade, que está em Cristo. Como Romanos capítulo 6, versículo 23 declara: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O orgulho, a raiz do mal. O orgulho é a força destrutiva por trás de muitos dos problemas que enfrentamos no mundo, e, mais importante, é a raiz do mal que originou toda a queda de Satanás e, consequentemente, o sofrimento da humanidade. Para entender o impacto do orgulho, precisamos refletir sobre como essa característica, inicialmente presente em Lúcifer, continua a afetar nossas vidas hoje. O orgulho de Lúcifer. Lúcifer, o querubim ungido, foi criado por Deus em uma condição de esplendor incomparável. Sua beleza e sabedoria eram reflexos diretos da glória de Deus. Em seu estado original, ele era perfeito, sem falhas, e ocupado com a tarefa divina de refletir a majestade do Criador. Contudo, foi exatamente nessa perfeição que a semente do mal foi plantada. Quando Lúcifer começou a se admirar demais, focando-se mais em sua própria glória do que na glória de Deus, o orgulho começou a corrompê-lo. A Bíblia nos conta que ele desejava ser mais do que aquilo para o qual foi criado. Como está escrito em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Você dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e no monte da Assembleia me assentarei, no ponto mais elevado do Monte Santo de Deus.
Subirei acima das mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Aqui vemos claramente o movimento de Lúcifer de desviar sua atenção da glória de Deus para a busca de sua própria elevação. Esse desejo de ser igual a Deus, ou até superior a Ele, foi a centelha que iniciou sua rebelião. O orgulho de Lúcifer o levou a crer que ele poderia ocupar o lugar de Deus, uma ideia que não apenas desafiava a soberania de Deus, mas que o separava da verdadeira razão pela qual ele havia sido criado, para refletir a glória divina. O orgulho como a raiz do pecado. Esse orgulho, o desejo de ser mais do que se era, não ficou restrito apenas ao ser celestial. O orgulho é um mal que contamina o coração humano de maneira semelhante. Em Tiago capítulo 1 versículo 13, somos lembrados de que o pecado não vem de Deus, mas é uma escolha feita pelas criaturas humanas, movidas muitas vezes pela tentação do egoísmo. Tiago escreve: ninguém, ao ser tentado, diga, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. O pecado começa em nossos corações quando nossa mente se desvia da verdade de Deus e começa a se concentrar nas nossas próprias vontades e desejos. Assim como Lúcifer desviou seu foco da glória de Deus para sua própria grandeza, nós também somos tentados a buscar satisfação e poder em nós mesmos, em vez de reconhecer a soberania e a bondade de Deus. O orgulho, quando alimentado, leva à destruição. Ele distorce nossa percepção de nós mesmos e do mundo, fazendo-nos acreditar que somos suficientes sem Deus. Ele nos impede de reconhecer nossa dependência dele e, pior, nos leva a nos colocar no centro de nossas próprias vidas, como se fossemos os donos de tudo. Quando fazemos isso, afastamo-nos da verdadeira fonte de vida e nos tornamos vulneráveis às consequências do pecado. O impacto do orgulho na humanidade. Na história de Lúcifer, podemos ver como o orgulho destruiu o que havia de mais perfeito e belo. Da mesma forma, em nossas próprias vidas, o orgulho pode nos afastar de Deus e nos levar a tomar decisões que resultam em dor e sofrimento. Isso é claramente exposto em Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho precede a queda, e a arrogância, a ruína. O orgulho não se limita à tentativa de alcançar uma posição superior ou a se comparar com Deus. Ele também se manifesta em atitudes de superioridade em relação aos outros, buscando afirmar-se à custa dos outros, seja por meio de palavras, ações ou até mesmo pensamentos. O orgulho faz com que a pessoa se feche em si mesma, sem espaço para humildade ou arrependimento, características essenciais para o crescimento espiritual. O orgulho como um aviso para nós. O orgulho de Lúcifer e sua queda são um lembrete sombrio para todos nós. Mesmo na perfeição, o orgulho pode nos destruir se não vigilantes. Assim como ele foi expulso do céu, muitos de nós podemos nos afastar de Deus por causa da nossa inclinação para a autossuficiência e a busca por reconhecimento próprio. Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 12, disse: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É uma lição crucial. A verdadeira grandeza diante de Deus não vem do orgulho, mas da humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho de Satanás, ao final, não o levou à ascensão, mas à destruição. Este é um alerta para todos nós, lembrando-nos de que a verdadeira satisfação e realização vem de viver para a glória de Deus, não para a nossa própria. Reflexão final. O orgulho é um mal sutil, que se infiltra silenciosamente em nossos corações, muitas vezes disfarçado de autoconfiança ou amor próprio. No entanto, ao seguir o exemplo de Lúcifer e nos deixarmos dominar pelo orgulho, nos afastamos da razão pela qual fomos criados, para refletir a glória de Deus. A história de sua queda nos ensina que a verdadeira força está em reconhecer nossas limitações e dependência de Deus, e que a verdadeira grandeza se encontra na humildade diante do Criador. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 34.
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em vez de buscar a nossa própria exaltação, devemos seguir o exemplo de Cristo, que, apesar de sua posição divina, se humilhou para salvar a humanidade. O orgulho pode ser a raiz de muitos males, mas a humildade nos conduz à verdadeira liberdade e à comunhão com Deus. Lições para nós. A história de Satanás oferece muitas lições valiosas para nossa vida espiritual e caminhada de fé. Em particular, vemos como o orgulho pode ser um perigo real e devastador, não apenas para ele, mas também para nós. O orgulho como uma ameaça contínua. A queda de Satanás é, em muitos aspectos, uma advertência contra o orgulho. Sua ascensão e queda foram impulsionadas por seu ego elevado e a busca pela glória própria. Jesus, em Lucas capítulo 10, nos adverte sobre os perigos do orgulho ao ensinar seus discípulos a focarem naquilo que realmente importa: o relacionamento com Deus e a nossa herança celestial. Quando os discípulos voltaram cheios de alegria por seus feitos, ele disse: "Não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, mas alegrem-se porque seus nomes estão escritos nos céus." Lucas capítulo 10, versículo 20. Esta é uma lição poderosa sobre onde devemos direcionar nossa alegria e satisfação. O sucesso e o reconhecimento podem facilmente inflamar o orgulho em nossos corações, mas Jesus nos ensina que nossa verdadeira segurança está em nosso relacionamento com Deus e no fato de que nossos nomes estão registrados no céu. Isso nos lembra que não somos os autores de nossos feitos, mas apenas instrumentos através dos quais Deus age. O orgulho como a semente da corrupção. Satanás, que começou sua existência como um ser perfeito, tornou-se o maior exemplo de corrupção e destruição devido ao seu orgulho. Ele passou de uma posição de honra, como o querubim ungido, a se tornar o adversário de Deus e da humanidade. Sua queda foi resultado de seu desejo de ser mais do que aquilo para o qual foi criado, de ser igual a Deus. Esse desejo de grandeza própria, de busca por poder e reconhecimento, é algo que todos devemos vigiar em nossas próprias vidas. Mateus capítulo 25 versículo 41 nos fala sobre o destino final de Satanás. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: "Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Mas aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Este versículo revela que o fim de Satanás já está determinado. Ele será lançado no lago de fogo, preparado para ele e seus anjos caídos. Isso serve como um lembrete do poder e da justiça de Deus, e também como um alerta para nós sobre a seriedade do pecado e as consequências da rebelião contra Deus. A importância da humildade. A grande lição que Satanás nos ensina é a importância da humildade. Ele começou sua jornada como o querubim mais belo e sábio, mas quando ele permitiu que o orgulho dominasse, ele perdeu tudo. Isso deveria ser uma advertência para nós sobre como o orgulho pode corromper nossas vidas e nos afastar de Deus. A humildade, por outro lado, é uma virtude que agrada a Deus e nos mantém conectados a Ele. Provérbios capítulo 16, versículo 18-19 nos adverte: "O orgulho precede a queda, e a arrogância, a ruína. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir despojos com os soberbos." A humildade não significa pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. Significa reconhecer nossos limites, aceitar a soberania de Deus e viver de uma maneira que reflita seu amor e sua graça. O orgulho e o foco no reino de Deus. Em última análise, a lição mais importante que aprendemos com a história de Satanás é que devemos focar no reino de Deus, não em nós mesmos. Como seguidores de Cristo, nosso propósito é glorificar a Deus em todas as nossas ações e viver de maneira que testifique seu amor e poder. Quando fazemos isso, nos afastamos do orgulho que levou à queda de Satanás e nos aproximamos da verdadeira grandeza que vem de Deus.
como está escrito em livro 1 de Pedro capítulo 5 versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta passagem resume perfeitamente o que precisamos aprender com a história de Satanás. Viver uma vida de humildade, confiar em Deus e buscar primeiro seu reino e sua justiça. Quando fazemos isso, somos capacitados a resistir aos enganos do orgulho e a manter nossos olhos fixos naquilo que realmente importa. A história de Satanás é um dos relatos mais profundos e significativos que encontramos nas Escrituras. Mesmo em meio à sua rebelião e queda, há uma lição clara: Deus permanece soberano e perfeito em todos os seus caminhos. O orgulho de Lúcifer, que o levou a se rebelar contra a majestade de Deus, é um alerta poderoso para nós hoje. Em nosso próprio caminhar, devemos estar vigilantes e proteger nossos corações, evitando que o orgulho se infiltre em nossas vidas, buscando sempre a humildade diante de Deus. Deus é justo, Ele é a fonte de toda a perfeição, e mesmo com a queda de Lúcifer, Ele continua a governar com autoridade e graça. O que aconteceu com Satanás não é apenas um conto antigo, mas um reflexo da batalha espiritual que continua em nossos dias, uma luta constante entre a humildade e o orgulho, a obediência e a rebeldia. E agora, eu gostaria de saber o que você pensa sobre essa história. Quais reflexões surgiram em seu coração enquanto assistia a este vídeo? Como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Compartilhe com aqueles que possam ser tocados por essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Que você seja inspirado a viver com humildade e com os olhos fixos no propósito divino para a sua vida. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe grandemente.